pessoal, seja bem-vindo ao episódio topíssimo do Atleticast. E hoje quem está dirigindo esse busão sou eu, Renatinho Arrepiado. O Floriano tá de férias de novo. Então é o seguinte, vem comigo que hoje o assunto tá quente. E para me acompanhar, vocês estão vendo aqui que tem uma pessoa diferente, não é nem a Bruna, graças a Deus. Ô, brincando não, Bruna, eu te amo. E eu estou do meu lado aqui uma pessoa muito especial. Eu vou ler o currículo dela aqui que vocês vão entender qual é o tema de hoje. Essa é minha amiga Morgana, recém-advogada, formada em gestão em segurança pública e privada. Deve ser polícia. E que está se especializando em direito da família. E hoje ela vai compartilhar conosco toda essa experiência sobre a prova da ordem. Seja bem-vinda, Morgana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse pod. Então, o que acontece? A minha experiência com a OAB, né? Eu comecei a fazer o curso de Direito, fiz o curso de Direito 5 anos, bacharel em Direito. Logo em seguida, antes mesmo de eu formar, eu já iniciei os estudos para a OAB, já comecei a preparação. Fiz a primeira fase, a tão temida fase, 80 questões, 80 questões, e depois tem a segunda fase, escolhi Direito Civil. Ah, Morgana, você é louca, escolher Direito Civil... São muitas peças, ninguém escolhe direito civil, mas escolhi direito civil. Pois bem, gente, o que acontece? Eu não passei de primeira. Aí veio aquele medinho, meu Deus, não dou conta, mas eu preciso vencer essa prova. Eu tô lutando só comigo, só eu sou minha concorrente, preciso passar. Fui lá e fiz a segunda vez a prova. Tirei 38. Foi anulado, se eu não me engano, 2 questões. Nenhuma das questões serviu pra mim. Olha só. 38, não, desculpa, tirei 39. Morri na praia. Por causa de um ponto, não fui pra segunda fase, porque o mínimo é 40. O mínimo é 40. E a sua esperança era anular uma? Anulou 2, nenhuma serviu pra mim. Meu Deus. Se eu não me engano, é isso mesmo. Só sei que eu fiquei com 39. Fui lá e tentei de novo. Terceira vez. Na terceira tentativa, aí sim, eu consegui tirar 47 pontos. Aí eu fui para a segunda fase. Escolhi Direito Civil, até aí tudo bem. Aí o que acontece? Eu não passei na segunda fase. Porém, eu ainda tinha mais uma chance, que é a repescagem. Aí sim deu certo. Aí eu passei. Olha que maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só. Vocês puderem entender um pouquinho que ela contou, ela deu um spoiler, né? De terminando o curso, já se preparou para a prova da ordem, não deu certo a primeira vez, foi para repescagem e aí deu certo. Então vocês já entenderam que hoje o tema é OAB. Hoje o assunto vai ser só com advogados. E olha o título do tema, passar na OAB é tão difícil assim? Hoje nós vamos entender. E agora eu vou apresentar o pessoal que estão aqui de convidados. Primeiro lugar aqui tem uma pessoa, é mestre. Quer passar? Só falar com ele. Já veio aqui umas 3 vezes, deu dica e o cara é federal mesmo. Olha só, o currículo dele dá umas 5 folhas A4. Ele é mentor do método OAB sistematizada. Ele tem mais de 30 mil alunos aprovados. Olha só, hein? Professor efetivo de Direito Constitucional da Universidade do Estado de Minas. E ele é autor de diversos livros consagrados no país. E ele é nosso convidado, Eduardo dos Santos, que também é advogado. Tem um termo aqui que você vai me explicar. Parecerista e consultor jurídico com atuação nos tribunais superiores. Seja bem-vindo, Eduardo. Fala, meu querido amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui, dessa vez para falar do exame de ordem, né? É uma prova temida, mas eu não acho que seja uma prova tão difícil assim. Só que também não é fácil,
né? Tem coisas que não são nem tão difíceis, mas também não são fáceis. Na verdade, o que o exame de ordem exige das pessoas é um pouco de atenção, é um pouco de método, é um pouco de dedicação. E a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, né? Vou abrir o espaço para você poder apresentar a nossa convidada que está aqui, que eu já estou sabendo que é uma aluna do direito. A gente vai poder entender o que eles sentem, né? E aí a gente vai conversando sobre tudo isso aí ao longo desse episódio. E segura aí que eu não falei errado, não, né? Perecerista. É parecerista. Parecerista. O que é isso? Cara, basicamente, a atividade advocatícia, ela tem, além, obviamente, do contencioso, que é o pessoal que faz peça, vai despachar nos tribunais, sustentação oral, né? Faz audiência. Você também tem a atividade de parecer. Parecer é quando você dá uma opinião jurídica sobre algo. Normalmente isso está atrelado e fica reservado aos doutrinadores, que são as pessoas que têm uma obra jurídica consagrada sobre um tema específico. Eu, por exemplo, tenho um manual de direito constitucional, né, pela Juspod, na coleção do Zero Direito, que inclusive ano passado foi o mais vendido do Brasil, o primeiro a desbancar o Pedro Lenza, né, depois de mais de 20 anos. Olha só! E tenho lá a lei de improbidade administrativa comentada, que é citadíssima lá no STJ, no STF, né, sempre. Então eu pesquisei certo. E é por isso que Google. eu faço esses pareceres jurídicos aí, mas isso é uma atividade que fica reservada para os loucos, eu costumo dizer, né? Excelente. Não, e agora assim, ó, a outra convidada que tá do lado dele, só para vocês entenderem, nós estamos com a pessoa que já passou, quem dá aula e quem ainda vai passar. E eu vou ler o currículo dela também, que é extenso. Olha só, é presidente da gestão Rita Lee, do Diretório Acadêmico, 21 de abril. É isso mesmo? É isso. Coordenadora geral da 29ª Jornada Jurídica e coordenadora do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. Desde novinha, já caçando problema. Graduando, está no 6º período de Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Aí a vocação jurista da Laís. Laís Cordeiro, vem de berço. Seus pais são advogados? O meu pai, ele é juiz aqui em Uberlândia. Minha mãe também fez direito, os dois na UFO. Eu tentei escapar ao máximo que eu pude, mas no final não teve jeito. Olha só, filho de peixe. Foi fisgado. Peixinho é. É Ah, não, e antes, né? Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É um canal que eu acompanho desde que eu entrei na faculdade, assim. Ah, que legal. Acompanho vocês desde o início. É uma honra de verdade estar aqui com vocês. Como você falou, eu estou no 6º período, então é isso. Eu acho que daqui eu sou que, né, tem ali um medinho ali dessa prova. Realmente o momento que a gente chega ali no 6º período, a gente pensa, meu Deus, tá chegando. Tá, a gente tem que se preparar. E como é que a gente vai fazer isso? Então, é ótimo estar aqui com vocês, vou absorver tudo que eu puder desses dois aqui. E vai ser ótimo, assim, tenho certeza. Que maravilha. Pessoal, e olha só, tem assunto para 3 horas de episódio. E vocês que estão aí, se liga, fica atento, assiste até o final. Só que antes disso tudo, curte, compartilha, siga o nosso canal, que aqui só tem conteúdo fera, certo? E compartilha para sua avó, para sua mãe e para todo mundo que está estudando para o exame da ordem. Esse podcast vai ter muita informação, muita dica, né, professor? Na medida do possível. Vamos lá. Vamos iniciar aqui que o negócio é muito bom. Em geral, para a gente iniciar o bate-papo aqui, eu acho que essa pergunta vai ser para o professor Eduardo. O que é o exame da ordem? Cara... Como funciona? O que é? Então, vamos lá. O exame de ordem, talvez o primeiro ponto e mais polêmico de todos é por que o exame de ordem existe e se ele realmente é legítimo, né? E vocês podem beber um Red Bull aí para dar energia. E a questão é a seguinte. O exame de ordem existe por uma opção do legislador. Ele está previsto na lei da advocacia, na lei federal da advocacia, que é a lei da advocacia, que é o Estatuto da OAB, né? E muita gente não sabe, mas o Estatuto da OAB é uma lei federal. E ele prevê o exame de ordem. E é por isso que o exame de ordem existe, né? Isso, inclusive, já chegou até a ser questionado no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo disse, olha, a lei poderia, sim, fazer essa exigência. Inclusive, está em debate no Congresso Nacional algo similar para
para o curso de medicina. Eu não sei, inclusive uma ótima pauta para vocês depois buscarem aí o pessoal da MED Da para MED. trocarem uma ideia, mas está em discussão no Congresso Nacional algo similar para o curso de medicina. Para ter tá? um exame, Um exame tipo assim, nacional para ele medicina, atuar como médico. para atuar como médico. Está em discussão, em debate ainda, não Olha, que passou, legal, ué. mas está em debate no Congresso Nacional, tá? E o Bacana. exame de ordem é isso, então ele é fruto disso. E ele passou a ser nacional, unificado, porque ele já foi regionalizado, ou seja, houve um momento em que você prestava por estado, né? E aí depois ele foi unificado, se tornou nacional. Já temos mais de 40 exames nacionais, então já tem bastante tempo. Quando eu me formei, isso tem muitos anos, lá em 2012, veja, você já era o 6º exame de ordem que eu prestei, então unificado, né? Foi o 6º unificado, então já tem bastante tempo. E veja, hoje nós temos 3 exames por ano, todos os anos, nós temos 3 exames de 3 ordem. exames por Isso hoje é a prática, né, de se ter. E é um exame que busca, em tese, e eu digo em tese porque eu tenho certas críticas à forma como ele é feito, mas é um exame que busca aferir se aquela pessoa, né, que acabou de se formar em direito, tem condições ou não de exercer a advocacia de forma, vamos dizer, condigna com a profissão. Porque do mesmo jeito que você não espera que um médico atenda um paciente e receite um medicamento errado para uma doença simples, você também não espera que o advogado cometa um erro grosseiro na sua atuação. Então, o exame de ordem, em tese, tem essa característica de fazer essa filtragem, né? Não uma filtragem excessiva, mas uma filtragem mínima, né? E verificar se a pessoa tem ou não tem condições de exercer a advocacia. Entendi. Como eu disse, eu tenho uma crítica bem grande a isso, porque eu acho que ele não cumpre essa função. Eu acho que ele não cumpre bem essa função. Com exceção da segunda fase, que talvez realmente tenha um pouco essa pegada, a primeira não cumpre nem de longe. Nossa, Deus. E assim, a Morgana contou um pouquinho como foi a jornada dela. Você fez o exame antes de formar? É isso mesmo? Foi. Eu comecei antes de formar. No último ano da faculdade. Eu estava no 8º para o 9º, eu já comecei. 8º para o 9º. Aí eu passei no exame 38. Tá no 40, se eu não me engano? 41 Recentemente que eu passei. A minha inscrição saiu em janeiro desse ano. Então, tem 6 meses de atuação. A partir de que período a pessoa que está estudando direito, ela pode prestar o exame da ordem? Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida que todo mundo tem e ela varia de edital para edital. Porque às vezes você tem editais que se abrem, por exemplo, em dezembro, em janeiro. Ou seja, são momentos em que você está alternando o ano, né? Então aí às vezes vem com alguma diferencinha, mas tá, vamos estabelecer assim um marco simples. 9º e 10º período, ou último ano da faculdade, é o momento em que você vai poder fazer a inscrição. Ah, mas eu já ouvi uma vez um cara que estava no final do 8º período e pôde prestar. Foi porque naquele ano bateu de coincidir que o edital saiu e o cara pôde E fazer. permitir. Mas assim, isso acontece raramente. Tá? Entendi. A regra é 9º e 10º período. Então, a Laís não pode. Ainda Isso, não, mas daqui Aberto, com a família, né? Ela já vem de família jurídica, né? Eu tenho certeza que eles já vão puxar ela para fazer logo rápido, Nossa, né? com Vai passar certeza. rápido. E eu percebo, assim, que tem muitas pessoas que têm medo, que realmente, assim, estuda, chega lá, passa a primeira fase, depois vem a temida segunda fase, não consegue a aprovação. Tem gente que reprova muito mais de 2, 3 vezes e pode desistir, alguma coisa assim. Todo advogado precisa de ser aprovado na ordem para ele advogar ou não? Como é que funciona? Essa é uma dúvida minha mesmo, viu, gente? Sim. Para exercer a profissão como advogado, a gente deve passar no exame da ordem. Pode Teve um momentozinho, né? Assim, ó, todo advogado obrigatoriamente tem que ser inscrito na OAB. Porém, teve um pequeno momento, quando ainda se discutia se o exame era válido ou não, se ele era constitucional ou não, alguns advogados entravam com... Alguns advogados, né? Alguns bacharéis em direito entravam com mandados de segurança na Justiça Federal e conseguiam liminares para advogar sem OAB. Mas isso tudo caiu com essa decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou o exame constitucional. Então, hoje você não vai poder ter ninguém advogando sem a OAB, tá? Então, todo advogado hoje tem que ter OAB. Entendi. Top. E agora, assim, essa pergunta vai para Laís, né? Tá no 6º período.
E conta para nós aqui, para o público que está aqui assistindo, como que está sendo a sua preparação, os métodos que você está usando para se preparar para esse exame. Eu acho que a minha preparação ela começou desde o primeiro período, que é o que os professores geralmente costumam indicar, né? Realmente reforçar os conteúdos, né? São muitos mesmo. E não deixar isso passar, né? Se você está no segundo, revisa do primeiro. Está no terceiro, revisa o segundo e primeiro. E assim vai, por diante, assim mesmo. São muitos conteúdos. Se a gente deixar para estudar ali próximo, muito próximo, não dá tempo real de revisar tudo. Então, eu acho que varia, né, de pessoa para pessoa, mas eu particularmente gosto de ficar revisando as matérias que eu já vi nos primeiros períodos, principalmente as matérias mais de base mesmo, né? E é importante até daqui para frente, né? Porque se a gente não tem uma base sólida, uma base forte, a gente não consegue fixar o conteúdo daqui para frente. Então, eu acho que isso é o que eu mais faço, né? Principalmente questões. Eu acho que é o método que eu mais consigo fixar o conteúdo, assim. Estudar desde agora. Desde agora. Uhum. E Laís, posso fazer uma pergunta para ela? Claro. Como aluna, né? Como ainda está na graduação. E é uma coisa que eu sempre... Eu questiono isso até aos meus alunos na universidade também, mas... E eu queria perguntar isso para você, até porque eu acho que isso pode contribuir com o pessoal que vai nos assistir. O quanto você sente que a faculdade se aproxima da prova, e eu imagino que talvez você já tenha pego ali uma provinha ou outra, ou visto algumas questões de prova, e o quanto você sente, às vezes, que ela está muito distante da prova, né? Porque tem sempre, às vezes, esse descompasso, né? Estudo na universidade de uma forma, mas não a B, às vezes, está muito longe outra. daquela realidade. Certeza. Você percebe isso? Você sente... Como você sente isso como aluna? Eu sinto, às vezes, um distanciamento muito grande entre a universidade e a prova. São poucos os professores que nos orientam desde o início a como estudar, a importância de estudar desde o início. E, realmente, se a gente for ficar preso só ali nas aulas da universidade, a gente não passa. Então, realmente você se apegar a um método por fora. Acho isso muito importante. Eu acho que até hoje eu não tive nenhum professor que sentou com a gente e falou, olha, esse método funciona, esse método é legal para estudar para essa disciplina. Até hoje eu não vi nenhum. Então, eu acho que a maioria busca por fora mesmo, eu mesma, assim. Tento buscar por fora outros métodos para tentar fixar esses conteúdos. Então, realmente, existe esse distanciamento entre a universidade, as aulas e a prova da UAB. E tem alguns professores, assim, que pelo menos cobram... vou pelo menos colocar algumas questões do exame na minha prova ou no meu trabalho, que aí pelo menos dá para você começar a conhecer a prova. Tem alguns que fazem isso e já ajuda, como que é? Existem. E legal. Principalmente os que são advogados. Bacana. Bora. Principalmente os que são advogados, que têm um amor pela profissão. Lá na UFO, né, a gente tem alguns professores que são advogados e que têm um amor, assim, incondicional pela advocacia e transmitem esse amor e falam a importância do exame da ordem, né? Porque a gente encontra muita gente, assim, isso é até um fato meio estranho, assim. Às vezes a gente encontra pessoas dentro da UFO dentro da FADIR, né, que é a Faculdade de Direito da UFO, que não querem prestar o exame da ordem. A gente fica até meio assim, mas como assim Até você não vai... Até eu assustei. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que falam que não querem prestar o exame da ordem. Então, ali no 10º período, não prestaram ainda. Então, é um estranhamento que a gente tem. E eu acho que talvez seja até por conta desse distanciamento mesmo da universidade, da faculdade de Direito, com o exame da ordem, né? A gente tem, sim, muitos professores que incentivam, mas tem outros também que incentivam outras carreiras, digamos assim, né? E acho que é muito de gosto, né? Tem pessoas que entram no direito e que realmente não querem a advocacia, né? Mas, querendo ou não, outras carreiras jurídicas, você precisa ainda desse tempo de advocacia, né? Então, é uma coisa meio estranha, assim, quando alguém fala que não quer prestar o exame da ordem, né? Mas vou falar que ali uns 80% querem fazer, se agarram a isso e fazem e tem sucesso. Eu percebo que tem muitos que formam em direito porque vive a vida... aliás, ele tem como profissão como é que é o termo? O militar, não? Que é um policial. Uhum. E aí ele precisa do curso de direito. Entendi, eu entendi sua pergunta. E ele precisa do AB? Então vamos lá. Para ele ser policial lá? O que acontece é que algumas carreiras nos últimos anos, né? Isso não é algo muito antigo, isso é algo até relativamente recente.
elas passaram a valorizar certas titulações e até mesmo a permitir que você só preste certos concursos se você for formado em direito. Então, se você vai prestar hoje, a minha amiga estava dizendo aqui que ela estuda para o concurso da Polícia Militar, né, para o CFO, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Se você quiser prestar o concurso para ser oficial da Polícia Militar de Minas Gerais hoje, você obrigatoriamente tem que ser formado em Direito. Então, mas essa é uma exigência relativamente recente. Não sei, deve ter aí, o quê? Uns 10 anos? Um pouco mais, talvez, um pouco menos. Não passa disso. Então, é algo recente. Então, talvez por isso, tantos militares que são praças, eles acabam... Porque eles entram muito jovens. Eu já fui militar do estado de Minas, até com 18 anos. Você entra muito jovem e aí a pessoa fala, ah, não, então vou estudar direito, porque aí eu posso já também prestar esse outro concurso. Ou às vezes já sonha com uma outra carreira. Então isso acabou ficando muito comum. Do mesmo jeito que você tem, às vezes, em algumas carreiras, né? A Universidade Federal, lá na Universidade do Estado também. Mesmo os técnicos administrativos, se cursam um curso superior, se fazem uma pós-graduação, tem lá uma escala salarial que aumenta, mesmo que não aumente muito, mas aumenta. Porcentagem, né? Exato. Então, aí eles procuram fazer. Né? E acho também que tem uma parcela que faz, até pelo conhecimento mesmo, porque quando você é servidor público, e eu sou servidor público, pô, fui desde os 18, imagine, né? Você tem um certo receio do direito, da lei, você precisa conhecer a legislação e o direito ajuda bastante nisso, né? Não resolve o problema, ainda mais nesse momento do país em que a gente tem tanta insegurança jurídica, né? A lei diz uma coisa, os juízes dizem outra, fica complicado, mas ainda assim auxilia de certa forma, né? Acho Cara, que isso mas também pensa vale na hora muito. que você for abordado por qualquer tipo de pessoa que seja, e você sabe até onde você pode ir, você conhece o seu direito, é excelente. Tem tanta pessoa que sofre aí porque não tem conhecimento. Simples assim. Né? Sim, é uma verdade isso. Mas do mesmo jeito, e aí a gente precisa sempre... Eu gosto sempre de fazer uma análise em via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que a falta do conhecimento jurídico realmente prejudica aquele que desconhece, o conhecimento jurídico também muitas vezes leva à soberba, né? A gente viu há uma semana ou 2 semanas atrás, eu estava em Belo Horizonte semana passada, inclusive. Foi semana passada porque eu estava em Belo Horizonte. E no aeroporto, uma advogada desacatou um segurança lá do aeroporto e o ofendeu com ofensas racistas. Veja, ela é advogada. Se existe alguém que sabe que aquilo está errado, que aquilo é ilícito, é ela. E ainda assim, ela se utiliza não apenas de xingamentos, de violação de direitos, mas de algo que tem vamos dizer assim, uma potencialidade lesiva muito maior, porque ela não apenas o xinga, mas o faz com ofensas racistas, né? Veja, mas isso vem do quê? Da soberba, do orgulho, que é muito característico da nossa profissão. Se você vai aos fóruns, você não sabe, é uma disputa de ego, né? Às vezes a pessoa não com todo respeito, mas assim, poxa, não importa se você é alguém importante ou se você não é, se você está começando ou se você já se tornou ministro do Supremo, se você é isso ou se você é aquilo, isso não importa, o seu currículo não chega na sua frente, né? E se chegar tá errado, mas as pessoas no direito têm muito essa característica. Eu vejo muito isso, advogado que humilha as pessoas, às vezes até juízes, promotores que humilham as pessoas com base nos seus cargos, com base naquilo que eles acreditam que sabem mais ou que são melhores do que os outros. Isso é muito negativo, né? Isso que eu acho que é uma visão do senso comum contra os profissionais do direito. Demais. Falando sério, a gente merece. Essa é a grande verdade. Assim, eu fico muito triste, as meninas podem até dar as considerações delas, mas eu acho que isso faz com que o segurança que sofreu essas ofensas, ele se movimente e vai estudar. Concorda? Para ele não sofrer mais aquilo lá. Ou eu estou errado? Conhecimento é tudo. Acho que é um princípio. É importantíssimo a gente saber dos nossos direitos, mas também a gente tem que saber usá-los. E sempre usá-los da maneira correta, né? Então, sempre com muita ética, né? São o quê? 8 questões ou ainda é 7? Não sei. São 8. 8 questões para ética. Então, assim, a própria prova já cobra isso de nós. Ética é uma disciplina cobrada. Então, a gente tem que atuar com ética. Então, com certeza, eu sou a favor do conhecimento. Quanto mais amplo ele for, melhor é. E sempre com esse preceito, né? Ética.
Eu até nesse ponto, por exemplo, eu ouvi a fala da minha amiga aqui e uma coisa me chamou muita atenção bem no começo do que ela falou, né? Que embora ela venha de família de juristas, ela resistiu. Por que você resistiu? Eu acho que eu quis tentar outras áreas, assim. Eu acho que a minha família é toda voltada para o direito. Meu pai ama o que ele faz. Olha que bacana. A minha mãe também. Mas eu, vendo de fora ali, no ensino médio, falei, não sei se é bem isso que eu quero para minha vida. Inclusive, eu cheguei a fazer letras Olha só. na UF também. Cursei um período. Eu comecei fazendo letras na UF e direito numa particular. Até o momento em que eu passei no vestibular, foi diferença, assim, de 2 meses, eu acho. E aí, eu passei, né, na UF. Migrou. Tranquei não, tive que desistir, na verdade, né? Não poderia trancar, desisti da letras e fui pro direito. Esse tempinho que eu tive na particular... foi o tempo que eu precisava pra ver mesmo que eu me encaixava naquilo, que eu gostava daquilo e que eu me via naquilo no futuro. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão de fora, principalmente as pessoas no ensino médio, ele tem uma visão muito diferente do direito. E quando você entra numa sala de aula e vê isso em prática, é uma sensação totalmente diferente. Inclusive, por isso, né, eu como presidente do diretório acadêmico, né, é um projeto que a gente tem... de levar o direito para dentro das escolas. Não só as escolas particulares, mas principalmente as escolas públicas, né? Eu vi um projeto. A OAB tem um recentemente, projeto. do Dr. Luciano aqui, ele falando alguma coisa a respeito disso. Acho que é OAB na escola, OAB alguma coisa. direito na escola, que escola. chama. Alguma coisa assim. Eu não acompanho muito a política institucional da OAB, mas eu tenho ciência desse projeto. Nossa, assim, eu fiquei encantado. Legal. Né? Eu A iniciativa é acredito que... ótima. eu acredito que vai ser um ótimo incentivo e fazer com que as nossas crianças possam conhecer seus limites. Que hoje a juventude mudou demais, né? E eles têm uma dificuldade em conhecer seus limites, né? Mas é assunto para outro podcast. Não vamos entrar nesse ponto, né? Vamos não. Nós já não somos mais tão jovens. As meninas ainda são, né? Mas nós todos estamos Eu fiz 29 anos recentemente. Nossa, que mentira. Já tem alguns anos. Mas For pra mentir desse jeito aí, eu vou embora. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a prova do OAB, você disse aqui agora que você tinha que acertar 40 questões. Como que funciona aí a primeira fase? São quantas questões? Todas as provas são iguais? E a segunda, como que funciona? Conta aqui para o público que está assistindo como que é fazer a prova. A primeira fase contém 80 questões e o mínimo para passar é 40 questões. Tem que ter 40 questões assertivas. Tendo isso, você está apto para seguir para a segunda fase. 50%. Exatamente. O que acontece? Na segunda fase, a gente escolhe qual área vai prestar. Então, por exemplo, eu tenho bastante intimidade com direito civil. Então, por esse motivo que eu escolhi direito civil. Aí pode ser que contém 4 questões, tendo a alternativa A e B. Então, com a alternativa soma 8 questões ao total? Não necessariamente. Questões. Na verdade, não necessariamente. É uma praxe, mas excepcionalmente há variações. Sabia que existe uma suave variação nisso? Você vai encontrar algumas provas excepcionais em que você encontra A, B e C, e até mesmo já vi algumas raríssimas vezes com A, B, C e D, né? Dentro de uma única questão dissertativa do exame de ordem. É possível. Não é de praxe. Assim como também já tivemos questões sem alternativas, apenas a questão direto. Então, ou seja, seria, vamos simplificar, sem o A e o B, apenas uma única pergunta. Também acontece. De costume são 4 com A e B, de costume. Exatamente. Mas não é uma regra. Exatamente. E a peça? O total da segunda fase são 10 pontos e o mínimo para passar, 6 pontos. Como que funciona essa peça? Pode ser que caia. É uma simulação? Pode deixar ela responder primeiro, depois qualquer coisa eu falo alguma coisa. Então, pode ser que caia um recurso, pode ser que venha uma petição inicial, uma contestação, a depender.
Mas, por exemplo, eles trazem um caso, né, narram, e aí a gente tem que identificar, por exemplo, qual que é a ação cabível, ou qual que é o recurso cabível. Aí a gente monta. Se a gente acertar, tiver os 6 pontinhos, ok. Se a gente não tiver acertado a peça cabível, a nossa prova não é corrigida na segunda fase. Isso tudo... Peraí. Eles dão... Agora, sou o Renato que quer entender. Eles vão te dar a peça e falar assim, ó, teve um... Vamos supor que você quer ir para a área criminal, né? Ou ele sorteia lá alguma coisa e fala assim, não, você vai falar de criminal. Não, mas eu gosto de família. Não, mas você vai falar de criminal. Teve um assassinato assim. E agora você, como advogada... Tem que defender o cara. Você tem que defender o cara, é isso? Essa é a ideia. Basicamente, se você pegar a banca do exame de ordem, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Certo. historicamente, isso não é de hoje e nem é só do exame de ordem. Ela tem um perfil de questões, e isso é dela, de trabalhar sempre com casos. Então, ela simula casos. João, vou usar o criminal, já que você usou, e acho que também o público de casa acaba tendo mais intimidade, mesmo quem não é direito, com o direito criminal, Direito né? criminal. Aham. Então, veja, ela vai narrar casos, mesmo nas questões. Então, ela narra um caso. João era marido de Maria, acordou de manhã e não pegou seu café da manhã pronto e deu-lhe um tapa no meio da fuça. Você agora, como advogado de Maria, vai procurar a delegacia de polícia e vai fazer o quê? Aí você tem que buscar as medidas protetivas, etc. E você tem que resolver. E aí, nas questões, ele vai repetindo vários e vários casos assim. Na peça, é algo parecido, só que muito mais complexo, porque ele narra um caso um pouquinho maior, normalmente, em que você, como advogado, vai ter que solucionar o caso através de uma peça prática. Ou seja, ele narra lá o caso. Vou pegar o seu caso, o caso que você narrou. O cara matou alguém, não é isso? Isso. Então, provavelmente, estaremos no tribunal do júri, né? E aí, lá no tribunal do júri, qual é a peça que você vai fazer naquele momento em que ele narrou? Porque ele pode narrar vários momentos, né? Pode narrar logo no comecinho, pode narrar depois que já foi pronunciado. Então, e aí ele quer saber que peça que você vai fazer ali, né? E aí você vai ter que fazer a peça para poder defender o seu cliente. E isso é muito interessante. Não é fazer qualquer peça. E ele não te conta qual é a peça. Ele não diz, olha, faça a defesa, faça o recurso. Não. É lá na hora, de Não. surpresa, Ele presente. te conta o caso. Fulano, seu cliente, te procurou com este problema aqui, neste ponto, faça a peça para resolver o problema dele. É isso. E aí você tem que fazer a peça correta para solucionar o problema dele, né? E óbvio, né? Assim, de um modo geral, o exame de ordem faz isso bem feito. Essa é uma parte que ele faz bem feito. Entendi. Mas há críticas, e críticas, inclusive, muito relevantes. Se você pegar, por exemplo, o último exame de ordem mesmo, e embora penal não seja minha praia, né? Eu costumo dizer que eu sou penalfabeto, né? Mas a gente viu em direito penal alguns erros, algumas coisas muito, muito equivocadas da banca, né? Por quê? Por um motivo simples. Mesmo como advogado, e a minha amiga aqui que já está advogando, ela vai poder corroborar depois com isso, muitas vezes você tem mais de uma opção. E nem sempre o exame de ordem consegue excluir todas as opções e deixar uma única. E aí A você, única verdadeira, no caso. E aí você, como advogado, pode escolher mais de uma opção. E você faz isso estrategicamente, né? Às vezes você vai solucionar um caso com um habeas corpus e não com um recurso. Por quê? Porque estrategicamente te parece que o habeas corpus vai ser mais efetivo para aquele cliente, talvez para outro não fosse, você fosse usar o recurso. E isso pode acontecer. E muitas vezes isso também acontece com as teses de direito. Existem várias teses que você vai alegar e dentro dessas teses, que foi o que aconteceu no último exame de ordem, existiam outras teses possíveis e a OAB não aceitou. Assim, mas de forma ridícula, porque simplesmente é uma banca que hoje, assim, é uma coisa interessante. A banca da OAB, ela muda de tempos em tempos. Embora seja sempre a FGV, as pessoas que fazem a prova, elas vão mudando. E eu não sei o que acontece, se chega um momento lá que o pessoal tá cansado, e aí tá tão cansado que começa a só fazer besteira, ou se simplesmente porque colocaram algumas pessoas lá que não tinham a qualidade suficiente para fazer prova, porque fazer prova não é assim, simplesmente chegar lá e fazer qualquer coisa. Faz umas questões horrorosas, mal feitas, parece que o cara que tá fazendo nunca estudou direito, é semi-analfabeto, faz a porra da questão que é exigido do aluno. Então, assim, é uma questão bem delicada que a gente tem no exame de Complexo, ordem. hein?
E eu tô falando aqui dessa banca de penal, mas eu já vi isso acontecer várias vezes em direito constitucional, assim, com todo respeito. Mas tem gente que faz essas provas aí que não tinha condição nem de passar no exame, muito menos de estar fazendo. A verdade é essa. Bom, é complicado. E numa dessas daí... Não precisa gaguejar não, que nós não vamos ser presos, não. Quem vai fazer a prova é o lesado. Concorda? É isso. Mas, agora, a palavra continua com você ainda, professor. Por que a reprovação na prova do OAB é tão alta? Cara, essa pergunta, e ela, eu acho, embora você tenha direcionado ela pra mim, eu acho que as meninas também vão poder ajudar a gente. Mas veja, eu acho que uma das coisas que ela falou, ou talvez duas até, sejam extremamente relevantes para esse índice ser tão ruim, né? Os professores de direito, de um modo geral, eles não... Eu não digo que eles sejam obrigados a colocar só coisas sobre a OAB, só coisas sobre concurso. Não é isso. Mas eu acho também que ignorar por completo é ruim. Então, eu acho que se nós, professores de direito, eu me coloco entre eles, porque eu também sou, na faculdade, sabemos, somos cientes que os nossos alunos, na sua grande maioria, vão enfrentar a prova da OAB, nós deveríamos ter a sensibilidade de, pelo menos, orientá-los minimamente, de colocar algumas questões, de mostrar para eles qual é o caminho para que eles possam, desde o começo, né, desenvolver ali uma mentalidade de como passar naquele exame, né? Isso é importante. Não é simplesmente... Porque o que acontece muitas vezes na academia é o ego do professor de achar que o estudante só precisa estudar o que ele gosta, o que o professor gosta, quero dizer, né? E o resto não tem importância, não tem valor, né? Então, o negócio de OAB eu não quero saber, eu não trabalho com OAB, eu não quero saber de OAB. Mas não é assim, né? Nós temos que pensar na formação do aluno. E aquilo pro aluno é importante. É importante E demais. é tão frustrante você formar, e aí você vai lá, presta a prova, não passa, presta outra, não passa. Aquilo machuca, aquilo é muito ruim para quem tá ali. E muitas vezes a pessoa até se sente incapaz e não é. Na verdade, o que ela não teve foi a orientação, foi desenvolver ao longo da própria faculdade, né? Para poder chegar lá melhor e conseguir passar. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de sou bom ou sou ruim. Não é isso. É muito mais. Me preparei da forma correta. Acho que o segredo para passar na OAB é isso. Estou ou não estou me preparando da forma correta. E eu acho que quando os professores ignoram isso na graduação, fica muito ruim. E a consequência lógica de tudo isso é você chegar no final da graduação e perceber o desespero dos alunos, aquela coisa maluca, o cara já fica apreensivo, né? Se for ansioso igual eu, rói as unhas todas, né? E é isso que acontece, que a gente percebe muito. Eu acho que isso é uma das coisas. Uma das segundas, talvez um segundo motivo, e esse é um motivo que a própria OAB já destacou em alguns momentos, né? É que o Brasil, eu não sei se você sabe disso, tem mais de 1.200 faculdades de direito. Isso é mais do que o resto de todos os países do mundo tem em conjunto. Se eu pegar todos os outros países do mundo, todas as outras faculdades de direito do mundo, e somá-las, dá menos do que a quantidade de faculdades de direito que existe no Brasil. Que isso? Esse dado é relevante. E isso vem das últimas 2 décadas, sobretudo, né? Ali dos anos 2000 para cá, nós tivemos um boom de faculdades de direito, especialmente impulsionadas pelos concursos públicos. Todo mundo quer prestar concurso. E o curso, obviamente, que mais favorece você na prova é o curso de direito. Bem, vamos todo mundo fazer direito. Tá dando dinheiro, vamos abrir faculdade. Só que eu não sou contra a universalização do ensino. Eu não sou contra. Eu não sou contra as pessoas poderem fazer o curso de direito. Não é isso, não entenda mal. Mas quando você abre muito de uma vez só, você abre sem estar preparado. Então você às vezes não tem o número de professores qualificados suficiente. E aí coloca qualquer um para dar qualquer coisa. Eu me lembro disso, né? E isso acontece até hoje, eu escuto isso de vários colegas. Ah, tô lá na faculdade X e eu sou do penal. Mas os caras não tem ninguém para dar constitucional, me colocaram lá. O que eu faço? O cara não sabe o que ele faz. Ele vai ter que dar uma aula que ele nem domina. E isso acontece demais, acontece muito no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, nossos professores não têm essa qualificação. Tanto que,
se você vai a faculdades de países sérios, como Estados Unidos, os países europeus de um modo geral, para você ser professor universitário, né, de uma universidade, você tem que ser doutor. Ou seja, você já tem que ter uma experiência acadêmica. E não basta isso. Normalmente, você tem que ter um estágio de docência, que não é um estágio que você vai lá 2 vezes na faculdade e tá pronto. Não. É um estágio em que você tem que acompanhar um professor titular durante alguns anos. Você vai ser o assistente Você dele tem que durante ter uma algum tempo. prática. Aí você Uma tem o vivência. direito de se tornar um professor universitário. Aí sim você vai ter esse direito, senão você não vai. Então perceba como é diferente, né? Nas universidades públicas talvez a gente ainda tenha e por isso as universidades públicas têm um índice de aprovação tão maior, tão superior. Se vocês se fizerem essa comparação, entrem no site do Exame de Ordem, vocês vão perceber. As universidades públicas têm o triplo ali, em média, de aprovação do que tem as particulares. Mas por que isso? Mesmo? Sim, mas é porque os professores da universidade pública, eles já prestam concurso especificamente para a área deles. Então, o cara do constitucional só vai dar constitucional. O cara do administrativo, ele não vai dar penal, ele vai dar administrativo, né? E isso já ajuda bastante. Se você também tem toda essa questão da formação de eu não consigo prestar um concurso para a Universidade Federal de Belém se eu não for doutor. Na Universidade do Olha Estado, você não só. consegue prestar o concurso se você não for mestre. E agora já estão começando a exigir doutorado. Então, perceba, já é diferente. E isso ajuda bastante, né? Sem falar na independência que o professor tem também de cobrar. E a gente sabe que, às vezes, em algumas universidades, isso não é possível. E eu acho que isso prejudica muito, né? Falando a verdade, tocando na ferida, essa é a E realidade. também tem o detalhe das faculdades privadas, o fato da pessoa trabalhar o dia todo e ter a condição de estudar só à noite. Que horário que ela vai estudar? Por Cara, eu exemplo, vou te falar que a maioria dos... Eu dei aula na universidade privada durante muito tempo e trabalho com OAB desde 2013. Quem trabalha costuma passar mais rápido do que quem não trabalha. Anota isso. Que é isso? Te juro. Te Nossa, juro. Quem trabalha costuma passar mais rápido do que quem não trabalha. do que não trabalha. Sim, e eu digo especialmente quem trabalha no sentido de que a pessoa trabalha para sustentar a casa. Não quando ela trabalha porque, eu trabalho para Sim, poder gastar dinheiro sim. na balada. Não. Quando a pessoa tem a responsabilidade de sustentar a casa dela, ela se dedica o dobro. Ela se dedica o triplo e acaba resolvendo. Cara, é uma coisa impressionante. Em concursos públicos, isso também é um fenômeno muito, muito, muito perceptível. Eu dou aula, muita aula, especialmente para os concursos da magistratura e para o concurso de delegado e procuradores. Cara, o que a gente tem hoje de alunos, especialmente nesse momento, nos últimos 3, 4 anos pra cá, que passam, que são pais, mães, que são pessoas que trabalham para sustentar a sua casa, que não têm ajuda de ninguém, é expressiva a quantidade dessas pessoas. Eu particularmente acredito muito nisso, que a dor, a dificuldade, ela forja pessoas vencedoras, né? Para você chegar lá, para você Já ficou até vencer, uma dica aqui. isso ajuda muito. Querendo ou não, isso ajuda. Quando a pessoa que tem tudo na mão, muitas vezes, ela tá tão confortável que ela não consegue sair daquela zona de conforto, porque ela acha que as coisas vão continuar acontecendo para ela e ela não se movimenta como ela deveria. Então é um fenômeno, sabia? Eu acho que essa questão do trabalho, Eu achava que é era o óbvio que ela contrário. prejudica um pouco. É inegável que ela prejudica um pouco. Uhum. Mas ela não é determinante. Ela não é determinante. Bacana. Eduardo, e o que é esse livro aí que você trouxe aí para apresentar? Cara, para falar desse livro, a gente podia falar de método, né? A minha amiga aqui, ó, ela tava falando de método. A gente tava conversando um pouco mais cedo sobre métodos, né? Olha só. E ela tinha falado comigo, a gente estava conversando sobre métodos. Qual método você utilizou? Você usou cronogramas, não foi? Para a primeira fase? Fala pra gente aí. Justamente, na primeira fase eu usei um cronograma de 90 dias, onde ele me trazia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar. Então, por exemplo, segunda-feira eu tinha que estudar Constitucional e Direito Penal. Aí eu estudava, era tudo muito bem direcionado. Assim como as questões também sempre era direcionada a cada tema. Já tinha questões dentro do cronograma para você fazer. Exatamente. E na segunda fase eu estudei através de videoaula e praticando mesmo, fazendo as peças. Foi um curso, aula no YouTube? Foi curso Foi também, curso. também. Legal.
Então, pra gente falar desse livro, por isso que eu falei, deixa ela falar primeiro, porque eu acho que isso é interessante a gente ver isso. Hoje você tem muitos métodos para a primeira fase, para a segunda fase, que podem te auxiliar a passar no exame de ordem. Obviamente, não é porque eu tenho uma mentoria ou porque eu tenho um livro que eu vou dizer que o meu é o melhor. Porque e justamente porque eu também não acredito nisso. Eu acredito que existem alguns métodos bons no mercado do exame de ordem, assim como existem alguns métodos bons no mercado de concursos públicos, e as pessoas elas precisam se adaptar. Por exemplo, eu tenho alunos que adoram videoaula. Eles ficam horas assistindo videoaulas e eles aprendem. Se eu sentar na frente dessa televisão para assistir uma videoaula, eu não dou conta. Eu sou ansioso, eu tenho TDAH. Como é que eu vou ficar assistindo? Com 2 minutos eu já tô tremendo todinho, entendeu? Então eu não vou conseguir. Aí já tem gente que gosta de leitura, aí o cara vai lá, compra um livro, compra outro, lê doutrina, o cara lê a lei seca, pega o vadimeco, começa a grifar o vadimeco com aquele tanto de marca-texto colorido, já tem gente que faz resumo, e assim vai, né? A gente sabe disso, então cada um aprende de um jeito. Por isso que eu costumo dizer que o melhor método é um método que você vai bem. Você tá gostando do método? O método tá te dando resultado? Que bom, esse é o melhor método para você. Às vezes para ela é diferente, para ela vai ter que ser um outro método. E para ela, às vezes o que é bom para ela vai ser ruim para você. Não existe algo generalizado, né? Não isso existe. aqui você vai usar e vai passar. Não, isso não existe. Isso não existe. O que existe é, você precisa buscar... Óbvio, tem muita gente picareta no mercado. Isso também existe também. Claro que existe, né? Mas eu acho que a grande maioria, ou pelo menos a maioria, são bons. Essa é a minha visão. A maioria são bons, a maioria dos cursos são muito bons, a maioria dos cronogramas, que são vários, são muito bons, a maioria dos materiais impressos, dos PDFs, são muito bons, a maioria dos livros preparatórios para o exame de ordem também são muito bons, e esse aqui é mais um deles. Eu não digo o mais um, esse é o melhor deles. Agora sim eu vou falar isso, né? Tá aqui. Esse aqui é o nosso, ó. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, ó. Lançamos essa semana... que ele vai dar um foco aqui, a produção. Lançamos essa semana pela editora De Plácido, né? Lançamento revisão sistematizada da OAB, com vários professores amigos meus lá do Gran Curso, professora Maria Cristina, né, do Ética, a professora Raquel Bueno, do Processo Civil lá, a professora Josiane Minardi, do Tributário, talvez uma das mais conhecidas também, queridas aí, professor Rafael Cenoura, então uma galera pesada aqui nesse livro, né? Eu costumo dizer, o mais ruinzinho sou eu que tá aqui, né? Mas o resto é bom, Tirando eu, os outros 19 são muito bons, brincadeiras à parte. Esse livro a gente traz com a editora De Plácido, que é a maior editora hoje do estado de Minas Gerais, né? E tá entre as 5 melhores editoras do Brasil aí no direito, editoras jurídicas, né? A editora de De Plácido é uma editora jurídica. E ficou um material muito bom, cara, porque a gente fez ele encadernado, porque uma das grandes reclamações dos alunos é que quando eles vão estudar para algo que é rápido, igual a AB é rápido, estudo para AB é um estudo de 90 dias, 60, às vezes 120, não costuma passar disso. É ruim você ter um livro, porque ele vai destruindo muito, você tem que abrir muito, grifar muito, o aluno escreve muito. Então aí a gente fez ele nesse formato como se fosse espiral. um caderno, né? Ele fica um caderno, ele tá em 2 colunas, claro, né? Muito esquema, muita tabela, muita coisa esquematizada. E o número de páginas, porque eu acho que é onde... Acho que muita gente desiste no meio do caminho, que é quando você tem aqueles materiais excessivos, né, cara? Pensa assim, você tem 4 horas de videoaula para assistir por dia, mesmo quem gosta de videoaula. Fala sério, assistir 4 horas não dá, né, gente? Você tem que... gosto de material escrito. Você vai ler 2.000 páginas pro exame de ordem? Não vai. Difícil. Então a gente buscou moderar isso, ficou um livro aí com em torno de quase 700 páginas, ficou um negócio bacana. Inclusive, você falando sobre livro, que foi algo pensado para quem quer estudar, a pergunta próxima aqui, ela é, na preparação do AB, é melhor um curso? É melhor a mentoria? Ou livros? Quantas horas estudar? O que vocês me dizem? Eu estudei através de cronograma. Tá Né? pensando em algo parecido? Como é que tá aí, Laís? Olha, eu ainda tô ali na fase bem inicial, assim. Tô à procura do método que eu melhor me encaixo, né? Pela experiência que eu já tive, assim, em pré-vestibular, né? Pré-ENEM. Eu não sou muito da pessoa
de videoaula. Eu me canso muito rápido. Nossa, eu já gosto de videoaula. Aí, Que tá vendo? interessante. Eu também. Eu sinto que eu aprendo muito Eu assistindo. gosto, na verdade, dos dois, meio a meio. Eu me identifico com os dois. Eu gravo Bacana. cerca de 10 horas de videoaulas por semana e odeio assistir 5 minutos. Vai entender. É isso aí, pessoal. Olha, para vocês entenderem aqui, nós estamos falando de meta, estamos falando de uma série de coisas que eu tenho certeza que quem está assistindo, esse podcast vai te auxiliar. Tanto a descobrir qual o seu método que você deve estudar, né? E o que você vai enfrentar lá. São 80 perguntas, você tem que acertar 40, a peça que você tem que redigir, que você tem que, né? Tem muita coisa boa aí. Posso falar sobre método? Pode. Só- Só antes, eu queria Claro. aproveitar, faz a chamada pra nós aí, pro povo assistir esse episódio aí, se inscrever. Qual que é o número desse episódio? Não tem o número. 70 e quanto? Ah, não tem número ainda Não não. importa. Quem tá assistindo aí agora, compartilha com o pessoal de casa, compartilha com os amigos. Ah, Eduardo, mas aqui em casa ninguém faz direito. Mas você conhece alguém, seu amigo, sua Que amiga, advogado. seu primo, o primo do seu primo. Manda pra eles virem aqui assistir, ouvir a gente falar um pouco de besteira e aprender um pouco sobre o exame de ordem também, né? Nós estamos trazendo Meu Deus. alguma coisa será produtiva, eu tenho Com certeza, né? eu Alguma acho que coisa é a tudo. aproveitar, né? Então, compartilha e curta. E curta esse vídeo aqui, que tem compartilha muita pra poder coisa dar legal. engajamento. Senão a gente, né, se cair o engajamento, nós não vamos depois conseguir produzir mais vídeos pro Com pessoal. Né? certeza. E vai ser muito bom. Fala sobre Cara, o método. pra falar de método, eu tenho duas coisas comigo que eu acho que são relevantes. A primeira, que a minha amiga disse, e ela falou com muita razão, cronograma é extremamente importante, por um motivo simples. Cronograma, ele traduz uma coisa, organização. O estudo tem que ser organizado. Não importa se é por videoaula, se é por um cronograma que o que ela citou, que é um cronograma mais completo, que já vem com tudo, ou se é um cronograma com PDFs, ou se é um curso presencial, mas que tem um cronograma para você seguir. O cronograma é importante. Por exemplo, o nosso livro mesmo, ele tem um cronograma. Na verdade, nós vamos fornecer 3. Já está disponibilizado um online, mas nós vamos fornecer mais 2. Estão ficando prontos. Porque, cara, como é que você vai estudar sem organização? Sem você saber o que você vai fazer hoje? Justamente. Né? O que eu preciso fazer? E é normal que a gente fique perdido mesmo. Isso é muito natural. E a segunda coisa que eu acho que é indispensável, não importa o método que você usa. Se você usa videoaula, se você usa PDFs, se você usa livros, se você vai ver um cursinho presencial, não importa. Faça questões. Faça questões. Faça questões. E vou repetir só mais uma vez. Faça questões. Não deixe de fazer questões. Fazer questões é a essência para você passar na OAB. Por um motivo muito simples, meu amigo. Como é que você quer correr uma maratona de 42 quilômetros se antes você não correr 5, depois 10, depois 15, depois verdade. 20? Sem treinar, não dá para ganhar, né? Então é importante fazer muitas questões. Acho que isso não importa qual é o método que você vai adotar. Faça muita questão, Muitas questões. tá certo? Excelente. E aí, agora, nós vamos entrar numa parte de dinâmica. Antes, você tem alguma pergunta, Morgana? Pra Tranquilo. pessoal? Tá tranquilo? A produção preparou aqui uma dinâmica aqui. Uma respostinha, mas tem que responder rápido. Tá bom. Beleza? Nós vamos começar aqui com a Laís, tá? E aí, como é que é? Olha só. Faremos várias perguntas e vocês têm que responder a maior quantidade possível em menos de 30 segundos. Caramba. Ah, você só tem que pensar, né? Nenhuma que dessas pensar. perguntas a gente pode ser preso, não, né? Não, rapaz, fica tranquilo. Então tá bom. Vocês são a lei. Laís, TCC ou AB? E TCC? Advocacia ou concurso? Concurso. DA ou jornada jurídica? Eita, isso aqui é Ih. perigoso. A jornada do DA, então DA. A jornada do DA? É. Top. Civil ou penal? Civil, sem dúvida. Rock nacional ou MPB? Ai. Ah, tem cara de rock, cara? Eu adoro um Charlie Brown. Vamos pro Ai, ó. rock nacional. Vamos pro rock Muito nacional. melhor, muito melhor. Cara, tênis ou salto? Tênis, É. sem dúvidas. Família ou profissão? Família.
Viajar ou estudar? Viajar. Uberlândia ou Uberlândia? Ah, Não, Uberlândia, brincadeira, né? Orlando. Orlando ou Uberlândia? Ah, Orlando, né? É um bairro. Orlando, gente, pra vocês entenderem, é um bairro aqui do Uberlândia. Fica bem ali, ó, pertinho. Atleticast ou qualquer outro? Atleticast. Aê! Aí sim. Ô, mas pensa, tênis ou salto alto? A pessoa já fica o dia inteiro dentro do escritório de salto alto. Se ela não puder ter um conforto, aí é difícil. Que Hein? isso, velho, não dá, né? Salto alto. Aí né? agora- Eu nunca agora- usei, mas imagino que seja difícil de qualquer jeito. Agora a Morgana vai fazer aí com o teacher, com o Eduardo. Vamos lá. Teacher, Eduardo. Dar aula ou estudar? Estudar. Advogar ou lecionar? Lecionar. Curso ou mentoria? Mentoria. Livro ou aula? Livro. Primeira ou segunda fase da OAB? Segunda. Constitucional ou administrativo? Constitucional. Faculdade ou mercado de trabalho? Mercado de trabalho. Terno ou camisa, desculpa. Camisa? Camiseta, de preferência. Ou, como Uberlândia é quente, né? Vamos todo mundo pro clube. Não sei se posso falar nome de clube, né? Vamos todo mundo pro clube, né? De bermuda, sem camisa. Tomando Senta- água. tomando uma gelada, né? Lá na água gelada, né? Podcast ou redes sociais? Pô, podcast é muito mais legal. É legal, né? Muito mais Eu legal. já vejo a interação dele, é topíssimo. Amor ou trabalho? Amor? Amor ao trabalho. Amor ao trabalho. Trabalho só dá sofrimento. Cara, mas ela falou né? um negócio aqui. Por que a segunda fase? Porque segunda fase, cara, eu sou muito crítico à primeira fase do exame de ordem. Eu acho ela horrorosa. Já que você perguntou, eu vou responder. Acho ela horrível. Bom que ele Com fala, todo entendeu? respeito, vamos pensar aqui. Pensem comigo, você tá no 6º período, você acabou de formar, mas já tá pensando em prestar um concurso público, que é um concurso público de elevadíssimo nível. E vamos pensar numa coisa, tá? São 20 matérias numa única prova. O concurso de juiz não cobra 20 matérias. O Olha concurso só. para promotor não cobra 20 matérias. O concurso para defensoria pública não cobra 20 matérias. O concurso para procuradoria não cobra 20 matérias. O concurso para cartório, que são as 6 carreiras jurídicas, fechando aqui, não cobra 20 matérias. O concurso para o CFO não cobra 20 matérias. Não cobra. Sabe por que não cobra? Porque isso é irracional. Para falar outra palavra, pessoal do exame de ordem, é burrice. Vocês são burros. Olha! Vocês precisam parar de ser burros. Deixem de ser burros. Simples assim. O dia que vocês pararem de ser burros, vocês vão entender isso. Não tem como eu exigir de um aluno que acabou de formar ou que está formando, que ele saiba um tanto de coisas sobre 20 matérias diferentes. Isso é ridículo. E aí, é isso que tá fazendo formar advogados ruins, sabe por quê? Porque o cara tem que ficar estudando um monte de coisa que ele nunca vai usar na vida dele, porque o cara não quer ser advogado previdenciarista, ele não quer prestar concurso federal. Então sabe que dia que ele vai usar direito previdenciário na prática dele como advogado? Né? Tirando na vida real, quando ele for aposentar. Nunca. Então, assim, isso é ridículo. Sabe que dia que ele vai usar direito financeiro? Nunca. Sabe que dia que ele vai usar? O cara que não gosta de direito de trabalho? Não vai usar. É assim. Então, assim, o exame de ordem deveria ser uma prova que aferisse a qualidade mínima do advogado. Você tem condições de advogar. Então, ele deveria ser uma prova que aferisse, olha, ética profissional, constitucional, administrativo, que é o mínimo, tributário. Fechou o público, não precisa mais. Privado, civil, empresarial, consumidor. Não pode passar disso. Processo civil, penal, processo penal, no máximo, para exagerar, trabalho, processo de trabalho, mas tinha que parar por aí. Mais do que isso, é um exagero ilógico. Colocar direito eleitoral na prova, pô, pelo amor de Deus, sabe? É cada coisa ridícula, absurda que se faz nesse exame de ordem pra poder justificar uma prova cara. Pra fazer, os moleques pagam lá caro, aí o cara reprova, faz de novo, reprova, faz de novo, reprova, faz de novo. E nesse ponto, a gente é obrigado a concordar com um argumento que antes eu não gostava, mas depois dessa última reforma eu sou
obrigado a usar. Nem que os alunos sempre usavam e eu falava bem do exame de ordem, eu defendia. Agora eu não defendo mais, porque isso que vocês fazem é muito errado, né? Que é falar que a OAB, de propósito, faz uma prova para reprovar, para arrecadar fundos. E isso hoje parece que fica claro. Porque qual o sentido de você fazer uma prova com 20 matérias? Qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Não tem razão para isso. O cara vai ser o melhor advogado agora porque ele sabe 20 matérias. Não vai, né? Nenhum de vocês aí que são advogados, nenhum que tá aí na OAB, se eu colocar hoje lá para fazer essa prova, dependendo da matéria que eu colocar, vocês erram todas. Vocês erram todas. Entendeu? Então tem que largar de ser hipócrita, além de ser burro. E como mudar isso? Como mudar isso? Eu acho que não vai mudar, porque, infelizmente, a política institucional da OAB, e por isso que eu te falei que eu não participo da política institucional da OAB, eu sou completamente afastado dela, e assim, não tenho nada contra, quer dizer, até tenho um pouco, mas a política institucional da OAB hoje, ela é uma política institucional pensada exclusivamente para beneficiar as pessoas que estão politicamente na OAB. Ou seja, para beneficiar o presidente da OAB, o vice-presidente, o presidente de comissão, o pessoal que faz parte, que está ali dentro. É só para beneficiar esse pessoal. A política institucional da OAB não é voltada para o advogado. Porque o advogado vai lá fazer sustentação oral no STF, o Alexandre de Moraes nega sustentação oral pro... Eu não estou falando mal do ministro Alexandre, eu não estou falando mal que o que ele está defendendo lá seja a tese correta, não é nada disso. Mas um direito mais sagrado do que uma sustentação oral de um advogado, né, num recurso, eu chego lá para defender meu cliente, eu não posso abrir a minha boca e expressar o que o meu cliente tem como tese, como meta, como objetivo, como pedido. Eu não tenho direito de falar 5 minutos e dizer, olha, o meu cliente está com essa tese, por essa razão, e esse é o nosso pedido. Eu não tenho esse direito. E a OAB faz o quê? Não faz nada, fica chupando o dedo. Quando alguém agride, quando alguém humilha, xinga, prende, quebra o braço de um advogado, faz uma nota de repúdio, ou fica igual uns pateta lá na frente do fórum, lá, manifesto de repúdio. Isso é uma bobeira. Isso é uma bobeira, não dá em lugar nenhum. Cadê as ações, né? Cadê as ações de dano moral? Cadê as ações sendo propostas, né? Cadê a atitude real? Não existe atitude real. É tudo ilusório. É só pra fazer propaganda. Daqui uns dias tem eleição pro OAB. Vai ser a mesma besteirada de sempre. Essa é a verdade. E eu quero ver vocês me manterem no TED. No MET. E aí, meninos, o que vocês acham disso? Eu acho... Você que ainda vai passar, né? Pelo OAB. Vamos ver se vai continuar assim até eu fazer a prova. Mas igual o professor falou, acho um pouco difícil, né? Ter todas essas mudanças, assim, em pouco prazo. Mas... 20 matérias para estudar e... Mas vai dar certo. De um jeito ou de outro tem que dar certo. E aí? Exatamente. A prova tá aí, vencemos, vamos vencer. Não tem opção. Justamente isso. Legal. E pra gente finalizar aqui, ela disse que não queria seguir o direito, né? E aí depois você teve a oportunidade, fez o curso lá e falou, não, é isso daqui mesmo. Então, qual que é o conselho que você dá para a pessoa que está indecisa se faz direito ou não, para ver se entra, se enfrenta a temida prova do OAB? Fala, Laís, você como estudante. O meu pai sempre falou que o direito é o curso dos indecisos. A gente tem duas categorias de pessoas que entram no direito. A pessoa que sempre teve certeza, que quis o direito, que queria o direito. E a gente tem as pessoas que estavam ali na berlinda, né? Não sabiam muito bem o que queriam. E vem o direito como um curso que te abre muitas portas. Sim. Porque realmente é isso. O direito, quando você entra, você tem múltiplas oportunidades, múltiplas carreiras para você seguir. Então, o conselho que eu daria é que se você gosta de ler, se você é ali de humanas, se você não gosta ali de fazer conta, não gosta da matemática, da química, física, o direito é um ótimo curso, porque você pode se encontrar em muita coisa ali dentro, né? E você pode, inclusive, fazer outros cursos depois do direito. O direito, ele te dá uma base muito grande, né? Assim, de vida até, né? De você conhecer os seus direitos, você conhecer a sociedade que você vive. Então, assim, é um curso excepcional, assim. Eu não me arrependo de forma alguma. Eu acho que é muito isso, assim. Tá indeciso, mas você é de humanas? Acho que
nosso Acho que dá caminho ali é o certo. direito. Exatamente. E aí, Eduardo? Vem, a água tá quentinha. Pô, gostei demais. Vem, a água tá quentinha, vem. Brincadeira, brincadeira. Direito, eu sou apaixonado pelo direito. Sou completamente apaixonado. Eu falo isso brincando, claro. E eu tenho minhas críticas muito severas mesmo. A exame de ordem, algumas coisas, né, que a gente vê. E a gente tem que criticar mesmo. Especialmente quando a gente é apaixonado, a gente tem que criticar Tem que mesmo aquilo criticar. que a gente vê que tá errado. Mas eu sinto que que todo mundo que gosta, né, não precisa só gostar de ler, mas se você tem amor pela justiça, se você quer buscar fazer alguma coisa diferente, fazer a coisa certa, o direito é o melhor curso para você, pode ter certeza disso. Mas você precisa entender que a justiça que você vai fazer é uma justiça que transforma a vida de algumas pessoas e não o mundo. E não- Você não é capaz de mudar o mundo, mas com o direito você vai ser capaz de mudar a vida das pessoas. Você vai ser capaz de mudar a vida do seu cliente, se você for advogado. Você vai ser capaz de ajudar as pessoas menos favorecidas, se você for defensor. Você vai julgar as pessoas boas e ruins, ou pelo menos os atos que as pessoas cometem quando você for juiz. É uma responsabilidade muito grande. Se você for promotor, você vai ter que acusar muitas pessoas por esses atos. Se você for na área policial hoje, porque querendo ou não, a atividade policial hoje ela já é quase que uma simbiose entre segurança pública e direito, Justo. de tanto É que isso as mesmo. coisas evoluíram. Você vai ter que lidar na ponta da coisa, né? Com tantas e tantas coisas que estão relacionadas à justiça e ao direito. Então, se você é aquela pessoa indignada com a injustiça, o direito é o curso para você. Mas eu recomendo sempre o acompanhamento psicológico, né? Ao longo do curso e depois mais ainda. É um curso que te dá um propósito. Se você entra sem um propósito dentro do curso, você encontra ele ao longo, assim. Isso é uma coisa muito interessante. De verdade, assim, pela minha própria experiência, pelos estágios que eu já fiz, né? Cheguei a fazer o estágio na Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, lá da UF, com a Que professora legal. Márcia Leonora. É um projeto incrível, assim. A gente teve vários assistidos, né? É outra realidade, assim. E você vê o direito colocado em prática e você vê essas pessoas sendo ajudadas, te Eu dá acho bonito. um ânimo, assim. Extraordinário. É um ânimo totalmente diferente. Parece que a sua vida faz sentido. Você quer fazer aquilo, você quer ajudar as pessoas. E a gente vê que a gente não consegue ajudar todo mundo, igual o professor falou, né? A gente vai fazendo isso aos poucos, né? De pessoa em pessoa ali, a gente vai construindo uma sociedade mais justa, né? Talvez. Consegue transformar a vida das pessoas. Com certeza. Não Consegue. muda o mundo, mas transforma as vidas das Com pessoas. certeza. Inclusive, olha só pra você ver que legal isso que ela falou da questão relativa ao trabalho escravo. Nesse momento, o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, que já teve data remarcada agora para o início de agosto, tem 900 vagas para auditor fiscal do trabalho, que é justamente o cara que vai lá na ponta combater esse trabalho análogo ao escravo e o trabalho escravo no Brasil. Olha Então, olha só. que legal pra você ver. É uma coisa O- extraordinária. Não, é tão incrível que o ministro Silvio Almeida veio para Uberlândia. Não sei se vocês chegaram Eu vi. a Eu não ver. estava aqui quando ele veio, eu queria ter ido. O professor Carlos da UF, meu amigo, Sim. me convidou e eu não pude ir por conta de que estava fora. Foi um evento, assim, gigante, promovido pela ProEx, em parceria com o diretório acadêmico, do Direito e da RI também, várias pessoas envolvidas. Foi um evento, assim, de mais de 2.000 pessoas no estacionamento da reitoria. Olha só. E ele veio para assinar um acordo justamente para pegar essas tecnologias que a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo tem, juntamente com Mais Humanos, que é um outro projeto que trabalha no pós-resgate dessas pessoas, né? E ele veio assinar esse acordo justamente para isso, pegar essas tecnologias desse novo ambiente que vai construir lá perto da UFA, chama inclusive Clínica Madá, em homenagem à Madalena, que foi resgatada pela clínica, não sei se que vocês vão legal. lembrar. Foi lá em Uberaba, ela foi vítima, né, do trabalho escravo Olha. por, acho que uns 40 anos, algo assim. Caramba. Que isso. Muita coisa. E aí ele veio, a Madalena estava presente, também conheceu o Silvio. E agora toda a tecnologia que a gente conseguir criar dentro da clínica e com esse ambiente e tudo mais, vai ser aplicada em outros lugares ao redor do país. Então isso é incrível. É o direito Muito sendo legal, colocado cara. em prática, assim, da UFA pro resto do país. É só orgulho, assim, é incrível. Olha pra você ver, nós começamos falando sobre exame de ordem, aí a gente acaba falando questão do curso em si, depois a profissão em si, que é gigantesca, abre-se
coisas novas todos os dias, atuações novas todos os dias. Pra você ver, precisa de advogado para estudo. Ninguém sabe tudo, Fernanda. Nem os advogados. Gente, nós temos um assunto para outro podcast. Esse aqui nós estamos chegando ao final, nós já está indo para 1h10 já, né? E fica o convite novamente para a gente se reunir aqui e falar sobre mais coisas do mundo jurídico, né? O Eduardo tem vindo aqui, acompanhei ele em outros podcasts e tem assunto bacana aí, né, Eduardo? Ah, tem muita coisa para falar, né, cara? Direito tem... Tamo na moda, né? Vamos falar assim, vamos resumir. Tamo na moda. Tamo na moda. Mas, pra gente finalizar aqui, gostaria de agradecer aos nossos parceiros que permite que esse momento aqui aconteça, que é a Red Bull, que dá aqui, né, energia pra gente fazer esses episódios. O Corote, Ibis Bugat, Cheers e a agência Lumen que fornece esse espaço aqui pra gente fazer esse lindo episódio aqui. E agora eu gostaria que vocês dessem suas últimas palavras e também falasse o que representa o Atleticast para vocês. Pode começar com você, Eduardo? Pode, claro. Vai lá. Então, em primeiro lugar, acho que eu gosto sempre as últimas palavras, a gente precisa agradecer, né? Então, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui contigo, meu amigo, com as queridas, né, amigas aqui que eu conheci hoje. Foi muito rápido, a gente chegou, já foi se conhecendo, já foi entrando, já foi sentando, já foi conversando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Então, agradecer por essa oportunidade também. E dizer o seguinte, cara, como eu acredito muito, muito, muito no direito, assim como eu acredito muito na justiça. E eu acho que o exame de ordem é um ótimo instrumento, porém, ele precisa ser aprimorado. Especialmente a primeira fase é uma prova muito desleal na minha concepção, muito longe da realidade do advogado, e ela não cumpre bem a função que ela deveria cumprir. A segunda fase, não. Ela cumpre uma função muito mais bem feita, né? Mas você que vai prestar o exame de ordem, você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar que você tem que passar. E para passar, lembre-se do que eu disse aqui hoje. Você precisa saber estudar, saber o que você vai fazer. Não é estudar de qualquer jeito, tenha foco, tenha método. Não existe o melhor método. O melhor método é aquele que encaixa para você. Lembre disso. Não saia caindo em papinho de, você tem que ser aqui, tem que ser ali. Os gurus, né? É porque assim, todo mundo quer vender. A grande verdade é essa, né? Mas pega aquele que sirva para você, que seja bom para você. Se você sentir que tá legal, que você tá confortável, que você tá evoluindo, que você tá aprendendo, esse é o bom para você. Não vou falar do meu, não vou falar do outro, nem bem nem mal. Pegue o que fica bom para você. Acho que esse é o melhor caminho. E, além disso, meu querido amigo, o Atleticast, né, que você falou pra gente falar. Cara, eu conheci o Atleticast, acho que no começo desse ano, né, quando eu vim aqui a primeira vez para gravar um outro podcast aqui na agência. E aí eu conheci o Atleticast. Eu gostei demais do projeto, até indiquei para vocês fazerem lá com o pessoal da Universidade do Estado de Minas também, né, das nossas unidades mais próximas aqui, que são Ituiutaba e Araguari, né? Depois venham para cá, pessoal, participar, né? Sejam ativos aí, venham para cá participar com os meninos. E eu achei uma das iniciativas mais legais que eu podia ver aqui em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, porque eu sinto que esse tipo de conversa, e não é só do direito, eu imagino que seja sobre absolutamente vários e vários temas, assim, desde temas acadêmicos a temas políticos, a temas de saúde, do universitário e assim vai. É o tipo de conversa boa, né? Porque ele não é pesado demais, mas ele também não é banal demais, ele também tem conteúdo. E aí também vamos falar do CIA, vamos falar da festa e mistura tudo isso. Isso é muito bom, porque a universidade tem que ter isso, né? Esse diálogo, essa conversa. Então eu, particularmente, embora tenha conhecido há pouco tempo, já sou um fã do Atleticast. Acho uma das iniciativas mais sensacionais que podiam ter tido aqui na cidade, cara. Maravilha. E aí, Laís? De novo, eu queria agradecer, né, pelo convite, pelo espaço de fala.
Como eu disse, eu acompanho vocês desde que eu entrei na faculdade. Eu acho que todo mundo conhece. É um espaço incrível, que atinge muitas pessoas, né? Não só dentro da universidade, mas fora dela, quem almeja estar numa universidade. Então, é um espaço, assim, fundamental. E igual o professor falou, esse tipo de conversa, uma conversa talvez não tão formal, assim, uma conversa mais interativa, mais dinâmica, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis, mais por dentro, né? Faz com que elas pensem, nossa, eu também posso estar dentro de uma universidade. Excelente. E eu consigo fazer isso. Maravilha. Excelente. E aí, Morgana? Eu agradeço o convite por ter participado, conhecido vocês, pessoas maravilhosas. E é muito importante mesmo o trabalho de vocês, acho super interessante a gente estar tendo essa liberdade de poder nos expressar, né? No mais é isso. Agradeço. Maravilha. Pessoal, e eu aqui em nome do Atleticast, agradeço demais a presença de vocês por ter aceitado o convite, partilhado um pouco aí da experiência de quem está estudando, de quem já passou pela ordem, de quem está dando aula. É uma experiência ímpar e eu, como uma pessoa leiga, aprendi muito aqui, né? E acredito que quem também está assistindo tirou muita dúvida. Assista aí. E pra gente encerrar, vamos encerrar com o famoso, bater das canecas aqui, Atleticast. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Tamo junto.